O Bismarck, o lendário navio de guerra alemão da Segunda Guerra Mundial, tem sido por décadas um enigma fascinante para historiadores e entusiastas navais. O seu afundamento, após intensos combates no Atlântico Norte em maio de 1941, tem sido objeto de inúmeros estudos, mas até há poucos anos, muitos detalhes permaneciam ocultos sob quase 4.000 metros de água. Graças aos avanços tecnológicos na exploração submarina, especialmente os drones de alta resistência, foram capturadas imagens do Bismarck que desafiam as narrativas históricas conhecidas e revelam a complexidade do design e a bravura da sua tripulação. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo sobre os segredos mais chocantes de naufrágios históricos e descobertas submarinas. Uma das descobertas mais surpreendentes é o estado da blindagem do Bismarck. Apesar do impacto de múltiplos torpedos e artilharia inimiga, os drones mostraram que certas seções do casco permanecem praticamente intactas. Estas imagens revelam um nível de engenharia impressionante, demonstrando como os projetistas alemães conseguiram um equilíbrio entre resistência estrutural e manobrabilidade, mesmo nas condições mais extremas de combate naval. Esta descoberta permite aos historiadores reavaliar como o Bismarck conseguiu suportar tantos danos antes de sucumbir e como a tripulação conseguiu manter o controle no meio do caos. Enquanto isso, o estudo comparativo com o SS Edmund Fitzgerald, o famoso cargueiro do Lago Superior afundado em 1975, adiciona outra camada de compreensão sobre os desastres navais. Os drones destacados sobre os destroços do Fitzgerald capturaram fraturas estruturais extensas, que não haviam sido completamente documentadas em explorações anteriores. Estas imagens sugerem que fatores como ondas gigantes e sobrecarga do navio foram determinantes no seu afundamento, exonerando em grande parte a tripulação de qualquer responsabilidade e sublinhando a força implacável da natureza. Ambos os casos, embora separados por décadas e tipos de embarcação, partilham um fio condutor: a interação da engenharia humana com a natureza extrema. No caso do Bismarck, a história da Segunda Guerra Mundial mostra como um design avançado pôde enfrentar armamentos inimigos. No Fitzgerald, a evidência moderna confirma que a combinação de fatores naturais e estruturais provocou o desastre. Os drones permitiram uma análise forense sem precedentes, fornecendo imagens de alta resolução que documentam deformações do casco, zonas de colapso e áreas ainda surpreendentemente preservadas. O Bismarck foi objeto de uma análise particularmente detalhada na popa e na casa das máquinas, onde os drones capturaram estruturas internas que permanecem quase intactas, oferecendo pistas sobre como a tripulação operava o navio em condições extremas. Estas descobertas também permitem aos engenheiros modernos estudar soluções de construção naval da época, comparando técnicas de blindagem e reforço com os padrões atuais. A robustez do Bismarck não é apenas um testemunho de engenharia, mas também uma lembrança da resistência e disciplina da sua tripulação frente à guerra. Em contraste, o Fitzgerald, um cargueiro de aço projetado para transportar grandes quantidades de minério, mostra evidências de estresse acumulado na estrutura do casco. As fraturas observadas pelos drones sugerem que o navio estava submetido a forças extremas que superaram a sua capacidade de design. Os relatórios históricos mencionam tempestades severas e ondas enormes, e a evidência moderna confirma que estas forças provocaram danos internos críticos que culminaram no afundamento rápido. Esta compreensão moderna ajuda a encerrar décadas de especulação sobre as causas exatas do desastre e a reconhecer que a tripulação enfrentou condições fora do seu controle. A combinação de estudos históricos, testemunhos de sobreviventes e explorações modernas com drones proporciona um retrato mais completo da história naval. Enquanto as crônicas originais se baseavam em relatórios visuais e limitadas observações na superfície, a tecnologia atual permite visualizar os restos com uma precisão milimétrica, identificar deformações estruturais específicas e mapear a distribuição de danos. Isto não só esclarece eventos passados, mas também melhora a nossa compreensão da engenharia naval e da interação entre navios e ambientes extremos. Uma descoberta adicional das explorações recentes do Bismarck é o estado do armamento interno, incluindo torres de canhões e compartimentos de munições. Embora alguns sistemas tenham sido destruídos por explosões externas e internas, outros permanecem em posição, mostrando como as forças do conflito afetaram o navio de maneira desigual. A preservação parcial destas secções permite aos historiadores reconstruir os últimos momentos do Bismarck e entender como a sua tripulação enfrentou o combate enquanto a estrutura se deteriorava rapidamente. Quanto ao Fitzgerald, os drones permitiram observar zonas do casco onde a tensão foi máxima, com fraturas longitudinais e torções que indicam um colapso progressivo mais do que um impacto súbito.
Esta informação sugere que o afundamento foi o resultado de uma combinação de fatores naturais e físicos, e não simplesmente um erro humano, o que exime em grande medida os marinheiros de qualquer responsabilidade e realça a imprevisibilidade dos elementos em lagos e oceanos. O contraste entre ambos os navios revela padrões interessantes. Os navios de guerra, como o Bismarck, são projetados para suportar impactos inimigos, enquanto os cargueiros civis, embora robustos, não estão preparados para forças extremas inesperadas. A exploração com drones permite comparar estas estruturas e compreender como diferentes designs respondem à pressão, colapso e estresse físico, o que tem implicações tanto históricas quanto modernas para a engenharia naval. Estas explorações destacam a importância da tecnologia na arqueologia submarina moderna. Os drones abriram novas fronteiras, permitindo o estudo de restos a profundidades que antes eram inacessíveis e gerando informação que desafia relatos históricos tradicionais. A combinação de drones, análise forense e reconstrução histórica tornou possível redefinir a nossa compreensão da história naval e dos desastres marítimos, desde a Segunda Guerra Mundial até a tragédia do Lago Superior. Comente a Fundamento se você acredita que a tecnologia moderna finalmente nos permite entender o que realmente aconteceu com navios lendários como o Bismarck e o Fitzgerald. Uma das ferramentas mais importantes neste trabalho tem sido a fotogrametria submarina de alta resolução, uma técnica que permite gerar modelos 3D precisos dos restos dos navios a partir de imagens capturadas por drones. Graças a esta tecnologia, os investigadores puderam estudar a deformação exata dos cascos, as fraturas internas e a distribuição de escombros, reconstruindo os últimos momentos de ambos os navios com um detalhe nunca antes possível. No caso do Bismarck, a análise dos modelos 3D revela que a propagação de danos durante o combate foi desigual, com certas secções da popa e da casa das máquinas mostrando uma blindagem praticamente intacta, enquanto as áreas expostas aos impactos diretos de torpedos e artilharia sofreram colapsos severos. Isto explica como a tripulação conseguiu manter parcialmente a funcionalidade dos sistemas durante várias horas, resistindo ao ataque aliado mais intenso da história naval. Os estudos também mostram que algumas torres de artilharia, embora desalinhadas, permaneceram operacionais até aos últimos momentos, evidenciando a resistência e disciplina do pessoal a bordo. Por sua vez, as descobertas do SS Edmund Fitzgerald trouxeram clareza sobre o colapso estrutural do cargueiro, que durante décadas tinha sido objeto de especulação. Os drones capturaram fraturas longitudinais que se estendiam da proa até a popa, confirmando que ondas gigantes combinadas com sobrecarga criaram um estresse extremo que superou a resistência do casco. Este padrão indica um afundamento progressivo mais do que súbito, corroborando testemunhos de sobreviventes e registros meteorológicos, e exonerando a tripulação de qualquer erro humano significativo. A combinação destas análises permite estabelecer paralelos entre navios de guerra e cargueiros civis. Enquanto os navios de guerra estão projetados para resistir a impactos externos e colisões, os cargueiros dependem em grande parte da estabilidade estrutural frente a forças naturais. A reconstrução de ambos os naufrágios demonstra como a engenharia e a natureza interagem de maneira decisiva e como os elementos podem superar até os designs mais sólidos sob circunstâncias extremas. Outra descoberta fascinante centra-se na dispersão de escombros ao redor do Bismarck, que oferece pistas sobre como o navio afundou. Os drones mostraram que fragmentos da blindagem e componentes internos foram deslocados de maneira irregular, sugerindo que explosões internas e danos estruturais combinados aceleraram o colapso final. Este tipo de análise permite aos historiadores e aos engenheiros reconstruir com precisão os eventos finais e entender a sequência de falhas estruturais que levaram ao afundamento. Em paralelo, a observação do Fitzgerald mostrou deformações semelhantes, mas com um padrão diferente, onde o colapso começou em pontos críticos do casco e se propagou rapidamente sob a ação de ondas extremamente altas. Os sensores instalados em drones também detectaram deformações em áreas que previamente se consideravam robustas, demonstrando que o comportamento dos materiais sob estresse extremo é mais complexo do que os modelos teóricos haviam previsto. Estas descobertas não só clarificam o naufrágio histórico, mas também informam sobre como os navios modernos devem ser construídos e avaliados para enfrentar condições extremas. O estudo destes naufrágios não se limita à engenharia. Também oferece valiosa informação sobre a vida humana e as decisões da tripulação. No Bismarck, a disposição dos equipamentos de navegação e artilharia, juntamente com os restos de pertences pessoais, permite deduzir como os marinheiros enfrentaram a crise. A evidência sugere uma coordenação excepcional sob pressão, com um foco em manter operacionais os sistemas vitais até que a perda do navio foi inevitável. No caso do Fitzgerald, os restos da ponte e do compartimento da tripulação mostram que os marinheiros estavam conscientes do perigo.
mas que a magnitude das forças naturais superou qualquer possibilidade de manobra ou escape. Os drones também capturaram evidências que contradizem narrativas prévias. Por exemplo, alguns relatos históricos sobre o Bismarck sugeriam um afundamento mais rápido do que indicam os restos, enquanto a evidência do Fitzgerald esclarece que os danos estruturais foram mais críticos do que os erros humanos. Este tipo de descobertas permite aos investigadores reavaliar décadas de documentação histórica e aproximar-se da verdade com maior precisão, usando tecnologia que não estava disponível para gerações anteriores. Além disso, os dados obtidos facilitaram simulações computacionais avançadas, que reproduzem os efeitos de impactos de torpedos, ondas gigantes e sobrecarga nos cascos. Estas simulações ajudam a compreender como as tensões foram distribuídas nos navios, como as fraturas se propagaram e como certos designs resistiram melhor do que outros. A informação não só é útil para a arqueologia naval, mas também para melhorar a segurança dos navios contemporâneos e o planeamento de operações marítimas em condições extremas. A documentação obtida também revelou anomalias em materiais e soldaduras, o que permitiu estudar a evolução de técnicas de construção naval entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 1970. No Bismarck, por exemplo, a blindagem composta e as soldaduras reforçadas mostram um nível de sofisticação que superou muitas expectativas. No Fitzgerald, algumas secções do casco revelam tensões acumuladas e microfraturas que contribuíram para a falha estrutural durante a tempestade. Estas descobertas geraram um interesse global na arqueologia submarina moderna, já que combinam história, engenharia e ciência forense. As imagens em alta definição capturadas por drones permitem documentar detalhes invisíveis da superfície, como deformações em vigas, painéis dobrados e sistemas internos de propulsão, o que oferece a historiadores, engenheiros e cientistas uma visão integral de como estes naufrágios ocorreram. As investigações ofereceram uma nova perspectiva sobre a interação entre humanos e natureza. Tanto o Bismarck quanto o Fitzgerald mostram que, mesmo com o planeamento mais cuidadoso e a engenharia mais avançada, os elementos podem superar qualquer design. Ao mesmo tempo, a tecnologia moderna permite reconstruir e compreender estes eventos com um nível de detalhe impressionante, oferecendo lições valiosas sobre design naval, resiliência e a capacidade humana de aprender com erros e tragédias passadas. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a história naval e os mistérios do oceano, para que também descubra como os drones estão revelando verdades que antes pareciam impossíveis.